Boa noite, boa noite. Vamos entrando. Fazer uma live relâmpago hoje. Essa live é muito especial porque é a primeira live que eu vou deixar gravada para o grupo de transbordo. Se você ainda não sabe o que é o grupo de transbordo, é um grupo que foi criado hoje, que tem lá na minha bio o link para o WhatsApp. É um grupo destinado ao desenvolvimento espiritual e pessoal das pessoas que junto comigo querem fazer 2022 um ano diferente, um ano de crescimento, um ano de transbordo, prosperidade. Tudo que você precisa fazer vai estar ali naquele grupo. Vai ser um grupo totalmente voltado para unidade, ou seja, eu vou estar junto com você, pegar na tua mão e eu vou crescer, vou ser motivada e impulsionada por vocês e vocês por mim. Então, nós vamos estar em unidade com uma só mentalidade, que é transbordar e procurar o crescimento. E para crescer, não existe outro caminho. Para crescer, você tem que se conectar à fonte. Que fonte é essa? É a fonte do reino de Deus. É Deus. Eu não estou falando sobre denominação. A minha denominação é Jesus Cristo. A minha denominação é a sua palavra. É nele que eu deposito a minha identidade, as minhas crenças. E foi através dele, do seu amor, que eu hoje posso dizer que tenho crescido e tenho sido desbloqueada. Muita coisa aconteceu na minha vida. Convido vocês a me seguirem no Instagram, porque tem assim um histórico, é um Instagram de acolhimento feito para mulheres e também para os meninos, onde eu conto as minhas experiências, compartilho, sabendo que essas experiências inspiram outras pessoas, tá bom? É um Insta de acolhimento. Então, esse grupo também vai ser assim. Eu vou acolher aqueles que junto comigo querem crescer 2021 de uma forma alucinante. E eu tenho certeza que vai valer muito a pena. Então hoje o tema dessa live eu coloquei identidade. O que Deus sussurra sobre você. Isso mesmo. Nós vamos começar a nossa live para o grupo de transbordo falando sobre identidade e a forma como Deus nos vê. E que você possa começar também a questionar a forma como você se vê, tá bom? Então, o nosso texto básico, para quem tem Bíblia e quer acompanhar, tá lá em 1 João, capítulo 3, versículo 1, que diz assim: Vede que grande amor nos tem concedido o Pai, a ponto de sermos chamados filhos de Deus. E de fato somos filhos de Deus. Por essa razão o mundo não nos conhece, porquanto não o conheceu a Ele mesmo. Ou seja, nós fomos adotados. Eu não sei se você aí do outro lado tem algum problema com o pai ou com a mãe, se você tem algum bloqueio familiar, se você se sentiu rejeitado na sua infância. Eu quero dizer para você que nós fomos adotados, nós fomos planejados, nós fomos moldados e grandemente esperados por Jesus Cristo. E a partir do momento que houve o seu nascimento, ele fez uma carta de adoção, onde ele te recebia como filho. Então eu quero te dizer que você tem um pai. Se você não teve um pai na sua infância, se você não sabe o que é relacionamento de pai, que hoje você possa decidir liberar, ter um relacionamento paterno com Deus. Esse relacionamento é um relacionamento de amor incondicional, de acolhimento, é um relacionamento onde você de maneira nenhuma vai ser magoado, vai ser bloqueado, dilacerado, mas você vai ser curado. Deus, na doação, te aceitando como filho, a primeira coisa que ele faz é te amar da forma que você está. E ele vai te curar. Ele vai te dar armas, uma armadura, instrumento, para que você comece o processo de cicatrização. Então, se você
de alguma forma se sente rejeitado hoje, para você se conhecer e ter uma identidade real, eu convido você a permitir o acesso de Cristo na sua vida. Permitir que ocorra cicatrização para que você tome posse definitiva dessa carta de adoção. Para que você bata no peito e fale assim: eu tenho um pai que me protege, que me ama, que é zeloso comigo, e essa carta está escrita com o meu nome desde o primeiro dia que houve ar sobre os meus pulmões. Eu nasci e Deus me deu de presente essa carta. A questão é se você já acessou ou se você ainda não acessou essa carta. Se você tomou posse dessa doação. Eu sei que a sua vida é cheia de histórias tristes ou alegres e que por algum motivo você se manteve distante, você se recusou a ser chamado filho de Deus, mas isso não importa. Essa carta ela não tem validade. Ela foi feita unicamente e especialmente para você. E não importa se você tem 30 ou 50 anos, ela ainda está no prazo de validade, ela ainda existe esse chamado de Cristo sobre a sua vida, para que você seja filho dele, para que você seja adotado. Ah, mas talvez você tenha um bom relacionamento, mas você não tem ainda identidade. Você ainda se pergunta por que eu nasci, o que eu vou fazer da minha vida, qual o meu propósito. E por que você se pergunta isso? Porque você também não recusou e não teve acesso integral, não tomou posse dessa identidade de filho de Deus. Você ainda não se conhece, como o mundo também não te conhece, porque eles também não conheceram a Deus, porque por algum motivo eles também não acessaram a carta de adoção. Então, hoje nessa live é isso, é que você possa virar a chavinha, se preparar para 2022 para que você tenha experiências diferentes. É uma frase clichê, mas é uma frase muito válida. Se você quer ter resultados diferentes, você tem que buscar fazer coisas diferentes. Então, a primeira coisa diferente que eu lhe convido para fazer é permitir o acesso de adoção de Deus sobre a sua vida. Não interessa o seu passado, nem a fase que você está hoje. Não interessa o que você fez de bom ou o que você fez de errado, porque Deus não te adotou pelas suas obras. Você não merecia ser adotado por Ele. Mas Ele te deu por amor extremo, por te amar, amar a sua criação, amar ter gastado tempo em fazer cada detalhe do seu rosto, cada detalhe dos seus cabelos, cada trejeito seu. É muito amado por Deus. Então Ele te deu gratuitamente, espontaneamente, essa carta. Deus ele é muito educado, Ele é muito singelo, Ele é muito maduro e muito consciente das nossas falhas. Ele não nos impõe que nós aceitemos, sejamos forçados a tê-lo como pai. Não, ele é um convite. Tudo dele é um convite. Ele te deu essa carta, mas ele espera que você estenda a mão e a receba. Então, 2022 é um despertar para o acesso. É um despertar para você se conhecer, é um despertar para você ter intimidade com Ele, para você fazer coisas diferentes com Ele, para você acessar coisas diferentes na sua vida com Ele. Eu quero te convidar, assim como eu fui convidada. 2022 eu tenho certeza que vai ser um diferencial na minha vida. Porque 2021 foi um preparo, eu sinto isso. Eu me vi preparada para permitir o acesso. E eu já tenho vivido coisas, experimentado coisas, eu tenho sido mais madura e mais consciente de coisas que eu nunca imaginei ter, graças a esse amor, porque eu decidi fazer coisas diferentes com Cristo, ter acessos diferentes, ter um nível de intimidade diferente com Ele. Então, da mesma forma que eu tenho transbordado, eu quero partilhar e ajudar em unidade você que está aí do outro lado me ouvindo. Vem comigo nessa transformação.
aceite esse convite meu e de Jesus. Porque assim como você, eu também sou filha amada. Nós somos uma grande família. Nós vivemos uma unidade diversa, com um único propósito de mente, que é conhecer mais profundamente o que o Senhor fala a nosso respeito. Conhecer profundamente os planos de Deus para nós, os propósitos de Deus para nós, para que eu tenha alívio de alma, para que eu respire e fale assim, nossa, eu sei a minha identidade agora. Eu sei o que eu devo fazer, eu sei para onde eu vou, eu sei quem eu sou. E não existe mais rejeição, porque eu sei quem é meu pai, eu sei a quem eu pertenço. É um chamado de liberdade ser filha de Cristo. Você ser liberta da rejeição, das dores, dos traumas, das mágoas e entender que muitas vezes Deus tinha coisas melhores, mas por decisões erradas você foi machucado, você foi desmontado, foi feitas cicatrizes no seu interior por decisões suas erradas, por escolhas erradas, mas que mesmo assim Deus está disposto a te ajudar a encontrar o caminho de volta, a acessar a identidade, a ter um 2022 de prosperidade na presença dele, nos seus negócios, na sua casa, na sua família e na sua mente e no seu coração. Deus, ele não se importa com a fase que você está hoje. A única coisa que ele quer é que você diga, o acesso está liberado. Eu quero ser chamado filho de Deus. Então, esse texto é um texto muito forte. Eu tirei essa mensagem desse livro aqui, ó. Esse livro chama-se, o título dele é Sem Rivais, tem na livraria El Shaddai, viu, gente? Da Lisa Beverly. Não sei falar muito bem inglês, mas eu vou compartilhar com você como ela descobriu, né, o acesso à identidade em Cristo. E tem frases muito joias aqui. Esse livro eu recomendo demais. Então, se depois você quiser ter esse livro, vai ser muito produtivo para você a se conectar mais com Cristo, porque ele fala sobre a identidade da mulher e do homem também. Ele fala sobre a atração, o objetivo de Deus para que você tenha um encontro com ele. Tudo que Deus faz, os planos dele para nós é muito perfeito e único. Então ela começa aqui com uma frase que eu achei super interessante, que é assim, ó, nosso principal desejo é ter alguém que nos inspire a ser o que sabemos que podemos ser. Isso me tocou muito, essa frase. Por quê? Porque eu questionei várias vezes, mas várias vezes, pro Senhor, numa fase muito difícil, qual o meu propósito? Porque eu sei que eu tenho potencial, eu sei que eu posso fazer. Sabe quando você sente, você olha assim para uma pessoa e fala assim, nossa, mas eu sei mais que aquela pessoa, nossa, eu sou mais inteligente que aquela pessoa, eu sou mais esperta que aquela pessoa, mas eu não tenho resultados. Eu não consigo avançar, eu não consigo prosperar. Porque eu olhava para dentro de mim e eu não sabia como me encaixar no mundo. Eu me sentia muito fora da caixa. Eu me sentia que tinha assim uma chama ardente muito dentro, interna, mas eu tinha dificuldade para liberar, porque eu estava presa à aceitação das outras pessoas. Eu pensava o que elas iriam pensar de mim. Eu pensava na reputação que eu achava que eu tinha. Então eu vivia escondendo de diversas formas quem realmente eu era, escondendo até de mim mesmo, porque eu não tinha clareza, eu não tinha certeza, eu não tinha uma decisão firme, eu não me conhecia de fato. Então, é muito assim, né? A gente sabe, no interior a gente sabe que tem algo mais, a gente sabe que merecia mais oportunidades, a gente sabe que a gente pode ter uma entrega maior, que a gente poderia andar mais 1 quilômetro, que a gente poderia ter desenvolvido mais emocionalmente, profissionalmente, mas alguma coisa nos paralisa. Alguma coisa dá errado e a gente desvia drasticamente a rota e não tem o resultado que a gente queria no final ou o resultado que a gente sabe que poderia dar no final.
Então, nosso principal desejo é ter alguém que nos inspire a ser o que sabemos que podemos ser. Por que é tão difícil encontrar a nossa identidade? Porque a gente precisa de ajuda. A gente precisa de ajuda. Então, hoje transbordar na minha vida não quer dizer que eu já me conheço 100%, ou que eu sou perfeita 100%, ou que eu talvez esteja preparado 100%. Não, eu não estou. Mas o pouco que eu já trilhei, o pouco que eu já me conheci, tem gente que nunca chegou no ponto que eu cheguei. Então, eu consigo inspirar você. Eu não sou o foguete, entende? Eu sou o botão que liga o foguete. O foguete é você. O potencial está dentro de você. Não sou eu que vou te carregar, te levar a algum lugar. Eu só vou te apoiar. Eu só vou ser a alavanca. Eu vou ser o botão que vai despertar você e falar assim, poxa, era isso mesmo. Porque eu um dia precisei de alguém para fazer isso para mim. E nós temos muitas pessoas despreparadas. Então, a minha missão e a minha identidade hoje é ser a alavanca preparada para te impulsionar. Entende? Então, aqui ela começa o primeiro capítulo, né, falando uma identidade sem rivais. E ela fala assim, ó, quando a rivalidade entra em ação, seu objetivo é muito mais tirar você do campo do que simplesmente vencer o jogo. A rivalidade é isso, né? As pessoas querem muito mais nos tirar do foco, tirar da ação, do que simplesmente fazer você vencer o jogo, torcer por você. Mas se você descobrisse que a vida que você sempre quis está fora da esfera de competição, e se você aprendesse que não tem de perder para sair do jogo, e se você descobrisse que não vai perder, e se você pudesse pensar que não apenas fora da caixa, mas também você pode escolher viver fora da caixa. Por que ela fala viver fora da caixa, que a gente não pode só viver, mas escolher ser fora da caixa? Porque os filhos de Deus, eles realmente não são desse mundo. A gente que conhece o Senhor, que vive uma vida de intimidade do Senhor, nossos princípios são diferentes. Nossos pensamentos são alinhados de uma outra forma. E as pessoas podem falar assim, nossa, você tá louca, não é assim, o mundo mudou. Mas a palavra de Deus não mudou, ela vai continuar mesmo. Os sonhos de Deus para sua vida não vão mudar. Vai ser os mesmos desde quando você nasceu. Então, talvez viver fora da caixa, ou ser a diferentona da família, não seja uma coisa ruim, né? Seja um sinal de Deus em você. Seja a liberdade que Deus quer e sempre desejou para você. Pense nisso. E ela coloca aqui uma frase que eu achei super interessante. Que ela fala aqui, ó. É difícil escapar das mensagens e mensageiros que nos dizem que não somos bons o suficiente, jovens o suficiente, inteligentes o suficiente, rápidos o suficiente ou ricos o suficientes. Somos bombardeados na esperança de que nos encolhamos às suas expectativas. É natural do ser humano querer vencer esse bullying incessante que implica nunca sermos suficientes. Quando esse abuso alcança um ponto crítico, alguns irão ceder, conformando-se e passando a copiar os demais, enquanto outros irão se rebelar e trocar acusações entre si. Nós julgamos quando nos sentimos julgados. Nós envergonhamos quando nos sentimos envergonhados. Nós odiamos quando não gostamos de nós mesmos. Quando estamos falidos, não demora muito até que queremos roubar dos outros. É um ciclo em que todos perdem e ninguém ganha. Mas, e se as palavras de Paulo fossem verdade? As palavras de Paulo lá em 1 Timóteo 6,6 diz assim: de fato, grande fonte de lucro é piedade com o contentamento. A palavra piedade nesse texto significa temer a Deus. É a habilidade de adotar o ponto de vista de Deus. Então, o que ele tá falando aqui? Que
nós somos diferentes porque nós tivemos o desejo de acessar a carta de adoção de Cristo. Nós somos seus filhos. Entenda que essa é uma carta de adoção que você tem que acessar. Então, quando a gente fala assim, todo mundo é filho de Deus. Não, todo mundo foi criado por Deus. Mas ser filho de Deus requer uma iniciativa, requer um acesso. Nem todo mundo quis esse acesso, ou vai querer esse acesso. Porque é justamente o que ela colocou aqui, ó. Nós vamos ouvir mensagens ou mensageiros o tempo todo nos dizendo que nós não deveríamos ser isso, que nós não deveríamos fazer aquilo, que nós não somos bons o suficiente. Você vai ser rejeitado por alguém. Isso é um fato na vida, na sua trajetória de vida. A sua filha vai ser rejeitada por alguém, o seu filho vai ser rejeitado por alguém. Pode ser no relacionamento amoroso, pode ser dentro do ambiente familiar, pode ser dentro do ambiente escolar, no ambiente profissional. Em algum momento, alguém que nós imputamos consideração, respeito e admiração, vai nos ferir com a rejeição. E é isso que ela está falando. Nós vamos ser tão rejeitados, nós vamos receber tantas mensagens que nós somos insuficientes durante a nossa trajetória de vida, nosso crescimento, que nós vamos esquecer de acessar a carta de adoção de Deus, esquecer o que Deus diz que nós somos. E muitas vezes o que Deus diz que nós somos vai nos fazer ser a tia chata ou a tia incompreendida, porque nós vamos estar fora da caixa. Nós não vamos seguir o bando. Nós não vamos ter pensamentos compatíveis com o bando. Entende? E por isso que ele fala, a palavra piedade significa temer a Deus. É a habilidade de adotar o ponto de vista de Deus. E o ponto de vista de Deus é diferente do ponto de vista da humanidade. É diferente daqueles que não acessaram a carta de adoção e não compreendem o Deus de amor incondicional, porque eles não conhecem esse amor. Entende? Isso significa simplesmente que assim que conhecemos como Ele nos vê e vê os outros, aceitamos a maneira como Ele nos ama. Então, a partir do momento que eu acesso esse amor de Cristo e que eu entendo que eu sou filha de Deus e que Ele é meu Pai, e que eu tenho um relacionamento com Ele de intimidade, um acesso que vai me levar a transbordar, a edificar, a crescer, eu também mudo a minha visão, a visão que eu tenho a meu respeito, porque eu começo a entender e a discernir para que Deus me criou, qual o propósito que Deus tem na minha vida, qual é o meu real potencial e a importância que eu tenho. A minha identidade começa a ser revelada através dessa conexão, desse acesso com Cristo. E a partir do momento que eu começo a me compreender, que a minha identidade começa a ser revelada para mim, eu começo a ser semelhante ao meu Pai, que é Cristo, e eu começo a ter um olhar de piedade sobre mim, sobre a minha pessoa e também sobre o próximo. Porque eu já não sou mais como o bando que fala diariamente que você não é suficiente. Eu já olho para as pessoas e já consigo enxergar. O Pai ama você. Você tem um potencial escondido aí. O meu olhar para mim de amor muda, porque eu me conheço, e também muda para com o outro. É assim que começa o transbordo. Eu não consigo não transbordar na minha vida e na vida das outras pessoas. Essa definição da ação do amor de Deus sobre as nossas vidas é lindo. Porque o projeto de acesso, o projeto dessa carta de adoção que Ele nos dá gratuitamente, que só depende de nós para acessar, ela nos qualifica, ela nos potencializa, ela nos desenvolve internamente. Então eu só tenho benefícios em acessar. E por que eu não acesso? Porque todos os dias eu sou contaminada pelas críticas de mensageiros que dizem que eu não sou o suficiente, que me rejeitam e enterram a minha identidade. Eu dou ouvido a que as pessoas falam sobre mim
e paro de escutar o que Deus fala sobre mim. Isso vai nos enterrando, vai nos desconectando, e nós começamos a esquecer quem realmente somos. Então eu preciso me manter conectada a Deus. Não sei o que aconteceu, mas minha conexão foi perdida. Eu vou só concluir aqui, porque eu deixei salvo, vou deixar salvo no feed também e no grupo. Se você não participou, não entrou ainda no grupo de transbordo, tá o link na minha bio. Corre lá que tá muito bacana. Eu vou deixar o resumo da live. Tinha alguém que já estava comigo na live, porque a internet deu um bloqueio aqui e eu tive que encerrar o primeiro vídeo, mas tá gravado e eu vou juntar tudo, tá bom, pessoal? Então, nós estamos falando sobre a identidade que Deus sussurra sobre mim. E nós estávamos falando sobre o acesso, né? A carta de paternidade que Deus nos dá. Lá em 1 João 3,1 diz assim: o primeiro passo em conhecer sua identidade está em descobrir quem você é para Ele. A Bíblia nos dá uma visão de como Deus nos vê. 1 João 3,1 diz assim: que amor maravilhoso o Pai nos concedeu. Vejam só, somos chamados filhos de Deus. É o que realmente somos. Mas é por isso também que o mundo não nos reconhece, nem nos leva a sério, porque não tem ideia de quem Ele é ou do que pode fazer. Você também não tem ideia de quem você é para o Senhor, nem do que você pode fazer. Você sente que tem um potencial. Você sente que merece mais do que você tem vivido na sua vida. Que você pode ir além, fazer 1 quilômetro a mais do que você já tem feito, entende? Percorrer um pouco mais, ter um acesso maior. Mas você precisa de algo que lhe impulsione. Esse algo é conhecer a sua identidade. E a sua identidade só é revelada para você a partir do momento que você está conectado com Cristo. Porque foi Ele que deu essa identidade para você. Você é semelhança de Cristo. Você tem algo muito parecido com Ele. E é essa semelhança que é a sua identidade. É essa semelhança que é o seu acesso. É essa semelhança que é o vórtice, né? A vórtice motriz, né? O motor principal que vai te impulsionar a alcançar um voo mais alto, mais alto e mais alto. Então, eu quero informar que você precisa acessar essa carta de adoção. Você precisa se permitir ser chamada filho de Deus e acessar o que Deus tem para você. Então, eu estava lendo um livro aqui, e esse livro fala sobre identidade, né? E para encerrar, porque eu vou fazer a junção das duas lives, eu quero dizer que Deus, Ele te ama, assim, de uma forma tremenda. E nós temos a mania de falar que Deus ama todos os seus filhos de forma igual. E eu vim aqui para te dizer que não. A verdade é que você pode parecer diferente de todo mundo, mas ainda assim não entender o conceito de originalidade. Vou repetir essa frase, presta atenção. A verdade é que você pode parecer diferente de todo mundo, mas ainda assim não entender o conceito de originalidade. Por que Deus não ama os seus filhos de forma igual? Porque cada um dos seus filhos é uma peça única. Originalidade. Deus te fez com originalidade. Não existe ninguém como você. O amor que Ele tem para você é único. Você nunca vai ser substituível, porque você é original da sua forma única. E eu vou deixar aqui, ó, um trechinho da mensagem que fala sobre isso, sobre a forma como Deus nos ama, para você entender melhor. Olha, você é o único exemplar de você. Você é o início e o final de você. Não existe um exemplar de amostra preparado para produção em massa. Na linhagem
de Deus não existem cópias, equivalentes ou iguais. Não existe rival para a maneira como você expressa seu amor para outros ou para com Ele. Não existe rival para a maneira como você expressa o amor dele e o amor dele por você. Ninguém pode ser como você. Deus criou seu DNA exclusivamente e uniu sua estrutura em segredo para que pudesse surpreender o mundo. Ele é o autor da maneira como o seu coração se expressa. Ele foi o arquiteto do sorriso e da melodia da sua voz. Ele fez todas as suas características pensando carinhosamente apenas em você. Ele celebrou junto com seus pais o seu primeiro sorriso e observou com afeição os seus primeiros passos. Por causa do seu cuidado amoroso e intencional, existem muitas facetas da sua vida que expressam e refletem unicamente o amor de Deus. Ele teceu todos os seus aspectos excepcionais e talentos específicos dentro do pacote chamado você. Sua filha, ele sabia que cada atributo seria mais bem expressado através da sua forma feminina. Que ela tá falando do feminino porque ela fala isso para ela mesma. Que nós somos únicos. Essa é a mensagem central. Existe originalidade em nós. Existem traços únicos. Então você não é substituível para o Senhor. Ele te fez com um único propósito e esse propósito é seu. O seu propósito nunca vai ser repassado para alguém. Você nunca vai ser um projeto que pode ser substituído. Então, acessar a sua identidade é entender que você é única. É entender que Deus te fez com um projeto que só pode ser realizado e concluído por você. É entender que se você estava distante ou se você não acessou a carta de adoção, o amor de Deus na sua vida, esse acesso está disponível somente para você. Você tem a chave. Só você pode se conectar a isso. E Ele tem esse amor único a cada um de nós. Imagine uma mãe que tem 2 filhos. Ela ama os 2 filhos, mas ela ama cada um de uma maneira diferente. Porque existe empatias diferentes. Um é mais quieto, tímido e outro já é mais agitado. Ela não deixa de amá-lo por isso, mas ela ama os 2 de maneiras únicas e diferentes. Entende? É assim. Então, acesse o amor de Deus. Entenda que você é especial e que Ele não te substituiu por nenhum outro filho. Ele ainda aguarda o seu acesso. Ele ainda espera que você conheça a sua identidade, que você queira conhecer, porque Ele quer sussurrar ao seu ouvido quem você é. Então, hoje eu finalizo essa live com a seguinte reflexão. O que Deus sussurra a seu respeito? Que você possa hoje, silenciosamente, prestar atenção na voz de Deus. Feche os seus olhos e ouça o que Deus diz a seu respeito. Entenda que você é única e Ele quer lhe dizer a sua identidade, a sua real identidade. Ele quer revelar essa identidade a você. Você tem que acessá-lo. Ouça a voz e me diz o que Deus diz a seu respeito. Ah, Keis, mas eu não consigo ouvir. Consegue. Acesse. Acesse como você é, com a sua originalidade. Fale com Ele como você fala comigo, como você fala com seus irmãos. Mas fala de coração, sabe? Permitindo o acesso. Você tem que permitir, você tem que desejar e você tem que querer. Tá bom? Então eu vou fazer a junção desses 2 momentos de live, né? Porque a minha internet caiu. Quero convidar você a correr na minha bio, participar do grupo de transbordo que eu criei no WhatsApp. Vou deixar lá o resumo dessa live e vou deixar a pergunta para que você responda. O que Deus sussurra a seu respeito, tá bom? Quero lembrar também que às 9 horas nós vamos ter uma super live no Insta do Pablo Marçal, que é uma semana muito especial sobre transbordo. É uma semana
de preparo para 2022. Vale muito a pena você assistir, tá? Um beijo, fique com Deus.